Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Eu sou o professor Marco Antônio Silva de Macedo Júnior, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Estamos aqui ao vivo, 19 horas e 2 minutos dessa quarta-feira, dando prosseguimento ao nosso curso, Audiência Trabalhista. Na aula de ontem, nós vimos técnicas e posturas, do advogado na audiência, e nós vimos o comecinho da audiência. Fechamos a aula de ontem falando da conciliação. Se na audiência tivermos a conciliação. Foi o final da nossa aula de ontem. Mesma coisa da aula de ontem, tá? Hoje, vocês também terão aqui, no descritivo do vídeo, o material de apoio. Também preparei o materialzinho para a nossa aula de hoje. Tá? As atas de audiência e sentenças sobre as matérias que analisaremos no curso de hoje. Vínculo empregatício, horas extras e equiparação salarial. Beleza? Mas a aula de hoje ela já é mais específica que a de ontem. A aula de hoje nós já vamos falar da instrução na audiência trabalhista. E hoje a instrução, você atuando como advogado do reclamante. Então estamos na audiência, advogando para o reclamante, e nós vamos ter que preparar as perguntas para a reclamada. Quais as perguntas específicas que eu tenho que preparar para fazer na audiência para a reclamada, para o preposto, para o sócio, e também para as testemunhas. Beleza? Então vamos dar o seguimento. Vamos fazer a linha do tempo de uma reclamação trabalhista. Vem comigo aqui. Então nós temos a petição inicial, ajuizada, distribuída na vara do trabalho. A petição inicial foi distribuída, o juiz agora notifica a reclamada. Notificação da reclamada. E a reclamada ela é notificada para quê? Para comparecer em audiência. Porque muitos falam assim, professor Marco, a reclamada é notificada para apresentar contestação. Não. Artigo 841 da CLT. A reclamada é notificada para comparecer em audiência. Audiência. E aí chegamos na audiência. E aí puxamos a aula de ontem. Na audiência, as partes compareceram. Qual que é o primeiro ato do juiz na audiência? Nós vimos na aula de ontem. Conciliação. Conciliação. Ou seja, a tentativa de acordo. Então, vamos tentar um acordo. Se tivermos o acordo, vimos na aula de ontem. Se o juiz homologar o acordo, já elabora o termo de conciliação, processo encerrado. Fase de conhecimento encerrada. Se a reclamada não cumprir o acordo, executa-se o acordo descumprido. Tudo isso nós vimos na aula de ontem. Hoje nós vamos prosseguir o processo. Então, na aula de hoje, significa que não teve acordo. Então, o juiz tentou a conciliação, e a conciliação foi infrutífera. Aqui, não temos o acordo. Não teve acordo. E aí, raciocinem comigo. Se não houve a conciliação, qual que é o próximo ato agora nessa audiência trabalhista? Aliás, são artigos subsequentes da CLT. A conciliação está prevista no artigo 846 da CLT. Nós vimos ontem isso. E aí, qual que é o próximo passo agora nessa audiência? O próximo artigo da CLT, o 847. Que é a apresentação da defesa. A reclamada agora tem que apresentar a sua defesa. Artigo 847. E aí vamos para o nosso primeiro slide aqui da aula lá. Vem no slide comigo aqui, Artigo 847. Não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa, após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Só que agora tem o parágrafo único. Reforma trabalhista. Vem comigo no slide de novo aí,
Parágrafo único do artigo 847. Olha o que diz o parágrafo único. A parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico, até a audiência. Então, explicando aqui o artigo 847. Antes da reforma trabalhista, a CLT dizia que a defesa era oral, verbal, 20 minutos. Então, a reclamada tinha 20 minutos para fazer a defesa verbalmente, oralmente. Mas só que os advogados, tinham a praxe de levar já a defesa escrita na audiência, impressa, antes do PJE, processo físico. Então, os advogados elaboravam a defesa pela reclamada, a contestação, ou até reconvenção, se for o caso, e já levava a defesa escrita, impressa. E aí a reforma trabalhista incluiu isso na CLT, no parágrafo único. Então, hoje nós temos duas formas de defesa. Ainda existe a defesa oral, que normalmente é utilizada para reclamada que não contrata advogado, o jus postulante. Então, no jus postulante, o sócio vai sozinho na audiência. O preposto vai sozinho, sem advogado. E aí teríamos a defesa oral, verbal, 20 minutos. Agora, se a reclamada contratou advogado, aí é o advogado que prepara a defesa por escrito, no computador. E envia a defesa no computador do juiz, pelo sistema PJE. Perfeito? Então, com a defesa apresentada, raciocinem comigo, a lide está formada. Formação da lide. Então, agora nós já temos os fatos apresentados pelo reclamante na petição inicial e os fatos apresentados pela reclamada, na sua defesa, na sua contestação. Então, agora a lide está formada. E o juiz ele vai ter a obrigação do quê? No final dessa audiência aí, prolatar a sentença. O juiz vai ter que julgar o processo aqui no final. Ó. Vamos colocar aqui, ó, sentença. Sentença. Então, no final dessa audiência, nós teremos a sentença do juiz. Até porque pela CLT a audiência é una, O juiz teria que prolatar a sentença em audiência. Aliás, nós temos juízes que fazem isso, viu? A audiência é una mesmo, ele prolata a sentença na audiência. Agora, outros juízes, levam o processo para casa, prolatam a sentença em casa e depois as partes ficam sabendo do resultado. Então, vem comigo aqui. Qual é o próximo passo nessa audiência trabalhista, depois da defesa? E nós estamos aqui como advogados do reclamante. A aula de hoje, você advoga para o reclamante. Então, o juiz ele teria que fazer o quê agora? A instrução processual. Após a defesa, teremos a instrução do processo. A instrução. Que é o próximo artigo da CLT. 848. A instrução. Que agora nós vamos analisar o que? As provas, Meios de prova. E no processo do trabalho, regra geral, as provas são orais. Orais na audiência. Que na nossa aula de hoje não teremos perícia, tá? Porque alguns processos têm que fazer perícia. Exemplo, acidente do trabalho, insalubridade, periculosidade. Mas a nossa aula de hoje é o que mais acontece. Eu estou dando aula sobre os assuntos mais importantes na reclamação trabalhista. Assuntos com maiores frequências. Vínculo empregatício, horas extras, equiparação salarial. Perfeito? Aliás, não na semana que vem, na próxima semana, dias 1, 2 e 13 de dezembro, já estou convidando vocês, Nossa semana do acidente do trabalho. Vou ministrar um curso sobre acidente do trabalho, desde a petição inicial até a execução. Já estou convidando vocês. Tá? E não se esqueça aqui na aula de hoje, não se esqueça, dê o seu like, faça seus comentários aqui no canal e ative o sininho. Beleza? Então, voltando aqui na nossa aula, instrução.
e sou advogado do reclamante. A CLT fala sobre a instrução processual? Fala. Preparei o slide para vocês aqui, ó. Olha aqui nosso próximo slide, ó. Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o presidente interrogar os litigantes. Então, cuidado com esse caput do artigo 848 da CLT. Por quê? Muitos advogados não conhecem a diferença de interrogatório e depoimento pessoal. Estou aqui para ensinar isso hoje. Minha função hoje é essa. Eu não falo que meus alunos terão que ser especialistas em direito do trabalho e processo do trabalho. Você não é um advogado comum, amiguinho. Aluno do professor Marcão é especialista naquilo que está fazendo. Então, hoje você tem que ter esse conhecimento. Não confunda interrogatório com depoimento pessoal. Vem comigo aqui no canto da lousa, que eu vou te mostrar. Deixa eu pegar aqui o apagador. Vem comigo. Então, uma coisa é o interrogatório. Interrogatório. Outra coisa é o depoimento pessoal. O objetivo dos dois é o mesmo, tá? O objetivo desses dois institutos é o mesmo. Qual é o objetivo aqui? Ouvirmos as partes. Ouvir o reclamante, ouvir a reclamada na audiência. Mas não confunda interrogatório com depoimento pessoal. E na ata da audiência tem juiz que coloca o termo correto, tá? Interrogatório do reclamante, interrogatório da reclamada, depoimento pessoal do reclamante, depoimento pessoal da reclamada. Agora, tem juiz que não usa o termo específico, jurídico. Ele só coloca assim, depoimento pessoal, depoimento pessoal. E às vezes não é depoimento pessoal, é interrogatório. Então eu vou te ensinar agora, o que é interrogatório? O que significa interrogatório? É o artigo 848 da CLT. Vamos de novo para o slide aqui, ó. Vem comigo no slide, no caput. Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o juiz, ó lá, interrogar os litigantes. Então, o interrogatório é quando o juiz de ofício, quer ouvir o reclamante. O juiz de ofício quer ouvir a reclamada. E eu gosto de juiz assim, eu falo para os alunos, juiz bom é o juiz que faz interrogatório, porque ele quer buscar a verdade dos fatos. Aí na audiência, vocês vão perceber que o juiz vai falar assim, reclamada, apresentou a defesa? Preposto, aguarda lá fora. Reclamante, senta do lado do seu advogado que eu vou te fazer umas perguntas. Esse é o interrogatório. É quando o juiz de ofício, o juiz quer ouvir as partes. Entenderam? Só que o artigo 848 caput, ele diz que o interrogatório não é uma obrigação do juiz, é uma faculdade. O juiz ele vai interrogar se ele quiser. Vamos de novo? A Janaína que está conosco hoje na nossa operação aqui do áudio e vídeo. Janaína, vamos de novo aqui no caput do 848 com os nossos alunos. Olha lá, ó, podendo o presidente, podendo o juiz interrogar os litigantes. Então, o interrogatório é uma faculdade do juiz. E eu, como advogado do reclamante, eu quero fazer as perguntas para a reclamada. Eu quero que a reclamada sente na cadeirinha ali, ó, que eu quero fazer perguntas para o preposto. Eu quero fazer perguntas para o sócio, se foi o sócio que compareceu na audiência. Porque qual que é o objetivo de elaborarmos as perguntas para a reclamada? A confissão. O objetivo é a confissão da reclamada. Porque se o preposto falar alguma besteira no depoimento dele, nós já ganhamos o processo. Se o sócio falar alguma besteira, nós já ganhamos o processo. Nem precisaríamos mais ouvir depois as testemunhas.
Então, a dica que eu já te dou na aula de hoje é essa. Se você advoga para o reclamante, no dia da audiência, você tem que ouvir a reclamada. Você tem que botar o preposto na cadeirinha, o sócio na cadeirinha, para fazer as perguntas. Porque tem preposto que entrega o ouro. Tem sócio que entrega o ouro na audiência. Beleza? E aí vamos lá. O interrogatório é quando o próprio juiz já vai falar. Preposto, vai lá, senta na cadeirinha que eu vou te ouvir. Só que tem juiz que não quer ouvir as partes na audiência. Não sei se vocês já passaram por isso. Eu faço audiências todos os dias. Então eu já estou acostumado com isso. Né? Na hora que a reclamada apresenta a defesa, o juiz recebe a defesa, o juiz vai falar assim para vocês: doutores, provas de audiência, trouxeram testemunhas porque eu estou dispensando o interrogatório. O juiz vai falar isso para você. Eu não vou ouvir as partes, viu, doutores? Então já vamos para as testemunhas? É agora que você, advogado do reclamante, tem que levantar a mãozinha e falar: excelência, pela ordem, eu vou requerer o depoimento pessoal da reclamada. Essa é a diferença, estão vendo? De interrogatório e depoimento pessoal. No interrogatório, o juiz, ele tem a faculdade, ele pode falar na audiência: eu não quero ouvir as partes. Porque é uma faculdade. O interrogatório é uma faculdade do juiz. Mas se o juiz não quer ouvir as partes, não quer interrogar, agora eu, advogado do reclamante, tenho o direito de requerer o depoimento pessoal. E agora eu entendo que aqui é obrigação do juiz. Agora é obrigação do juiz ouvir as partes. Agora é obrigação do juiz. Se eu requerir o depoimento pessoal, agora o juiz vai ter que falar: ah, tá bom, doutor. Se o senhor quer ouvir a reclamada, então, reclamada, sócio, preposto, senta na cadeirinha. Porque eu fiz o requerimento. Eu quero a produção da prova. Porque o depoimento pessoal está no artigo 820 da CLT. Interrogatório é o 848. Depoimento pessoal é o artigo 820 da CLT. Que é um meio de prova. Aliás, raciocinem comigo, por isso que o processo ele tem uma sequência. Eu não sou advogado do reclamante, você não está advogando pelo reclamante na audiência, que é o curso de hoje? Estão lembrados da petição inicial? Lá na nossa petição inicial, nós colocamos os requerimentos. E um dos requerimentos, produção de provas. Requerimento de provas. Requer provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, especialmente pelo depoimento pessoal da reclamada. Oitiva de testemunhas, perícias e outros meios, se necessário. Estão entendendo? Se necessários, outros meios também. Mas nós colocamos no requerimento da petição inicial: eu quero ouvir a reclamada, eu quero o depoimento pessoal. Então, se o juiz não quis interrogar, você vai ter que levantar a mão e falar: excelência, pela ordem, o senhor não quer interrogar, mas eu quero ouvir a reclamada. Eu quero o depoimento pessoal, estou requerendo. E aí o juiz não poderia indeferir. Porque se o juiz indeferir, o cerceamento da produção da prova. Ele está cerceando o seu direito. Aí você constaria na atos protestos, se o juiz indeferir, tá? Consta os protestos, se a sentença prejudicar o reclamante, recurso ordinário para o TRT, pedindo a nulidade do processo. Anula tudo. O tribunal vai anular tudo. Vai devolver o processo para a vara para fazer outra audiência. Porque o juiz cerceou o direito aqui, ó, do reclamante de ouvir a reclamada. Então vocês aprenderam a diferença de interrogatório e depoimento pessoal. No interrogatório você nem precisa pedir para o juiz já vai falar de ofício. De ofício, ó. Interrogatório é de ofício, pelo juiz.
Você nem precisa pedir para o juiz para ouvir a reclamada. O juiz já vai falar, senta na cadeirinha que eu vou fazer perguntas. Agora, se o juiz não quis interrogar, agora é requerimento do advogado aqui, ó. Requerimento do advogado. O depoimento pessoal. Excelência, eu quero ouvir. Eu quero ouvir a reclamada. Estou requerendo, excelência, o depoimento pessoal. Artigo 820. Perfeito? E aí, após os depoimentos, nós teremos o quê? As testemunhas. Se os fatos ainda estão controvertidos. Se o reclamante não confessou nada no depoimento dele, se a reclamada não confessou, o juiz vai ter que ouvir as testemunhas depois. Teremos as testemunhas. Aliás, voltem no slide comigo aqui, ó, parágrafo 2º do 848. Olha lá. Ó. Serão a seguir ouvidas as testemunhas, os peritos e os técnicos, se houver. Então, como a nossa aula de hoje eu falei que não envolve perícia, então, depois de ouvirmos o reclamante, depois de ouvirmos a reclamada, se os fatos ainda estão controvertidos, o juiz tem que ouvir as testemunhas para solucionar, né, o processo. Rito ordinário, cada parte pode ouvir 3 testemunhas. Artigo 821 da CLT. Se o rito for o sumaríssimo, cada parte pode ouvir 2 testemunhas. Perfeito? Então, o próximo slide é justamente o que eu acabei de explicar para vocês. Ó. Depoimentos pessoais. As partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz, podendo ser reinquiridas por seu intermédio a requerimento dos advogados. Olha lá. A requerimento dos advogados. Deixa eu só agora dar uma regrinha, que se você ainda não é advogado especialista na área trabalhista, eu quero que você se torne um advogado especialista, tá? Para cuidar direitinho do processo do seu cliente. O artigo 820 está dizendo que o juiz vai reinquirir as testemunhas. Então, só para deixar bem claro, tá? Que aqui é processo do trabalho, não é processo civil. Porque lá no CPC, o advogado faz a pergunta já direto para a testemunha. Está no CPC essa regra. Você já faz a pergunta para a testemunha. Testemunha, responda para o juiz isso que eu quero saber aqui. Ó. No processo do trabalho não é assim não, hein, gente? No processo do trabalho, o advogado pergunta para o juiz. É para o juiz que você vai perguntar, excelência, eu quero saber da testemunha tal coisa. Quero saber do preposto tal coisa. Você pergunta para o juiz. Aí o juiz vai perguntar para o preposto para ele responder. O juiz vai perguntar para a testemunha para responder a pergunta. Já estou ensinando para você não tomar bronca na audiência de graça do juiz, viu? Porque tem advogado que não conhece essa regra, e aí já sai perguntando. Ô preposto, responda isso para mim. Aí o juiz vai falar assim, doutora, é para mim que você faz a pergunta. Pergunta para mim, doutora. Eu vou perguntar para o preposto. Eu pergunto para a testemunha. Não sei se vocês já presenciaram isso em mesa de audiência. Ou seja, é um advogado que não conhece as regras do jogo. Se esse advogado já está fazendo a pergunta diretamente para o preposto, diretamente para a testemunha, o juiz vai te dar uma bronca na audiência, vai chamar a sua atenção. E com razão o juiz está certo. Que na justiça do trabalho, o advogado faz a pergunta para o juiz. E o juiz repergunta. Beleza? Tranquilos? Então já matamos a diferença entre interrogatório e depoimento pessoal. Prosseguindo a nossa aula, agora nós vamos entrar no filé mignon da aula. Né? Os questionamentos na audiência. As perguntas. E eu separei 3 assuntos importantes para a aula de hoje, que eu já adiantei para vocês. Vínculo empregatício, horas extras e equiparação salarial. Então vamos primeiro analisar o vínculo empregatício. Né? Infelizmente, nós temos ainda no Brasil vários empregados trabalhando no regime informal, sem registro na carteira de trabalho. Trabalhando como empregado,
Só que o patrão não registra a carteira. E aí, se o patrão não registra a carteira de trabalho, olha o prejuízo do trabalhador. O trabalhador tem prejuízo. Não tem recolhimento de fundo de garantia, não tem repasse para a previdência social da contribuição previdenciária. Aí tem patrão que não paga férias, não paga 13º salário. O empregado só recebe o salário, só o salário do mês. E os demais direitos trabalhistas, zero, nada. E aí agora você, como advogado do reclamante, ingressa com a reclamação trabalhista, pedindo vínculo empregatício. A anotação do contrato de trabalho na CTPS e os consequentes, os direitos trabalhistas. O aviso prévio normal, o aviso prévio proporcional, férias mais 1/3, 13º salário, depósito do FGTS, multa de 40%, multa do 477 da CLT, multa do 467 da CLT, indenização do seguro-desemprego, porque não foi registrado, aí o governo não pagou o seguro-desemprego do seu cliente. Mas vamos lá. Para a audiência, o que você tem que ter o conhecimento na audiência sobre vínculo empregatício? Os requisitos do vínculo. Que são as perguntas que nós vamos ter que elaborar para o preposto, para o sócio da empresa. E para as testemunhas também. Então eu preparei primeiro um slide aqui sobre o vínculo empregatício. Vamos para o slide? E é lógico que eu estou usando como exemplo aquilo que é mais comum no nosso escritório, tá? O vínculo empregatício urbano, o empregado urbano. Porque também teremos, o vínculo na área rural, o vínculo do doméstico, empregado doméstico. Mas o que é mais comum no nosso escritório de advocacia é o vínculo empregatício da CLT, o urbano. Então vem comigo no slide aqui, artigo 3º da CLT. Caput. Vínculo do empregado urbano. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Então, o caput do artigo 3º diz isso. E aí, lendo o caput do artigo 3º, quais são os requisitos que nós extraímos para que você seja considerado empregado? Que é o que nós vamos ter que mostrar para o juiz na audiência. Excelência, o reclamante tem direito ao vínculo por causa disso, disso, disso e disso. Que são os requisitos do vínculo. Os requisitos de um empregado. Que eu coloquei em vermelho aqui no nosso slide, voltando para o slide. Para ser empregado, você tem que ser uma pessoa física. Olha o slide aqui comigo. Pessoa física. Você tem que trabalhar de forma habitual, de forma habitual. Serviços não eventuais, que é o segundo requisito. Terceiro requisito, subordinação. E o último requisito, o recebimento de um salário. Então são esses 4 requisitos que nós vamos ter que provar na audiência para o juiz. Para o reconhecimento do vínculo. O reclamante é uma pessoa física, CPF, ele foi contratado como pessoa física. Ele trabalhava de forma habitual, excelência, de forma contínua para a reclamada. Que a jurisprudência dominante, diz que para ter o vínculo, teria que trabalhar pelo menos 3 vezes na semana. Pelo menos 3 dias da semana. Requisito da subordinação. Se eu sou empregado, eu cumpro ordens do meu patrão. Eu cumpro ordens, eu recebia ordens, cumpria as ordens do patrão. Tinha horário para entrar, tinha horário para sair, tinha que cumprir as ordens de serviço nas minhas tarefas. Mediante o recebimento do salário. E a dica que eu já dou sobre o salário, hoje normalmente é depósito em conta, transferência bancária. Junte os extratos. Junte os extratos bancários do seu cliente na petição inicial, mostrando que a reclamada fazia o pagamento do salário através de depósitos bancários. Perfeito? Então, esses são os requisitos do vínculo. E aí, na audiência trabalhista, nós vamos ter que elaborar as perguntas essenciais
para a reclamada responder? E as testemunhas? Sobre o vínculo. E aí eu preparei para vocês. Deixa eu já ir direto na questão aqui do vínculo para vocês aqui no nosso slide. Olha lá. Ó. Vínculo. Perguntas. Então estão as perguntas essenciais que você já tem que levar no seu roteirinho. Nas minhas audiências eu levo esse roteirinho também, viu? O Marcão já tem 25 anos de advocacia trabalhista. O Marcão deve ter todas as perguntas já na cabeça. Normalmente eu tenho já tudo na cabeça. Mas eu sempre levo esse meu roteirinho para a audiência. Eu faço um roteiro de audiência com as perguntas. Para não esquecermos nada na hora. Beleza? Então, se o juiz faz o interrogatório, é o juiz que já vai perguntar. Às vezes, se o juiz for bom, o juiz já faz todas as perguntas que eu ia fazer. Eu só vou riscando assim, ó, o roteirinho. O juiz já fez, já fez. Agora, quando o juiz não quer interrogar, que eu falo que é o juiz preguiçoso, aí eu vou ter que elaborar todas essas perguntas. Porque o juiz ele vai falar assim, doutor, doutora, eu não vou ouvir o reclamante, eu não vou ouvir a reclamada. Mas, excelência, eu quero o depoimento pessoal. Eu estou requerendo o depoimento pessoal. Aí o juiz vai falar, então o senhor está com a palavra, doutor Marco. Faça as perguntas. E aí eu tenho que fazer as perguntas. Todas que estão no roteirinho. Vem comigo no roteirinho aqui, ó. Primeira pergunta. Excelência, eu quero saber do preposto quem contratou os serviços do reclamante. Quem que contratou o reclamante para prestar serviços para a reclamada? Porque se houve um vínculo empregatício, nós temos uma data de admissão, né? O reclamante foi contratado por alguém. Para mostrar, né, que o reclamante pessoa física foi contratado. Excelência, quem dava as ordens de serviço para o reclamante? Olha que pergunta essencial na audiência, hein? Quem dava as ordens de serviço? Porque se o preposto e o sócio responder, ele recebia as ordens do fulano de tal. Olha o requisito da subordinação já presente também nessa resposta. Já estamos confirmando que existia uma subordinação lá. O reclamante recebia ordens de serviço. Outra pergunta. Excelência, eu quero saber da reclamada, do sócio, do preposto, como que era a remuneração do reclamante? Como é que o reclamante recebia? Olha o requisito da remuneração, que o preposto vai ter que responder, que o sócio vai ter que responder. Já comprovando o requisito da remuneração, do salário. Próxima pergunta. Excelência, o que aconteceria se o reclamante não comparecesse ao trabalho? Quero saber do preposto, excelência do sócio. Se o reclamante não comparecesse no serviço, o que aconteceria com ele? Porque vocês sabiam que às vezes na audiência o preposto responde, ele era punido, tomava advertência. Tinha que apresentar atestado. Nós pedíamos um atestado para ele justificar a falta. Olha aí o requisito da subordinação, gente. Ou seja, o reclamante, se faltasse, tinha que mostrar o atestado médico. Por que faltou? Tinha que justificar a falta. Senão sofria punição, advertência. Requisito da subordinação nessa pergunta. Próxima pergunta. O reclamante foi contratado para prestar os serviços de forma pessoal ou poderia ser substituído por outra pessoa? Olha só que pergunta interessantíssima também para provar a pessoalidade, né? Eu sou empregado, eu que tenho que fazer o serviço, eu não poderia mandar ninguém no meu lugar. E as testemunhas vão confirmar isso no depoimento dela. As testemunhas, você vai fazer essa pergunta para as testemunhas também. E as testemunhas vão falar, excelência, era o reclamante que tinha que fazer o serviço. Ele não poderia se substituir por outra pessoa. Ele não poderia mandar ninguém no lugar dele fazer o serviço. Era ele que tinha que fazer o serviço. Comprovando a pessoalidade, né, que é um requisito do empregado. Se eu sou empregado, sou eu que tenho que fazer o serviço. Não posso mandar meu irmão no meu lugar, meu primo no meu lugar, para fazer o serviço para mim. Eu que sou o empregado da empresa, eu tenho que fazer o serviço.
Vocês entenderam, então, sobre vínculo empregatício? Essas perguntas são essenciais. Vocês não esqueçam dessas perguntas. E é lógico que caso a caso, dependendo do seu cliente, você vai completando outras perguntas. Né? Se o salário era pago através de depósito bancário, excelência, quero saber do preposto se ele confirma esses depósitos feitos na conta do reclamante, que nós juntamos com a petição inicial, ID número tal, folhas tais dos autos, queria que ele reconhecesse. Cada processo a gente vai complementando outras perguntas, mas essas são as perguntas essenciais para o vínculo empregatício. Perfeito? O que eu vou fazer agora com vocês? Vamos para o segundo tema, horas extras. Então agora eu vou falar de horas extras para vocês. Olha o slide aqui que eu preparei. Também no âmbito urbano, tá? Âmbito urbano. E aí eu tenho que explicar para vocês uma mudança que nós tivemos na legislação, na CLT. E aí cuidado com o processo do seu cliente que eu vou explicar a diferença. Horas extras. O reclamante, regra geral, tem que anotar a sua jornada de trabalho. De que forma a anotação? Ou ela é mecânica, ou ela é manual, ou ela é eletrônica. A CLT diz isso. Chamado cartão de ponto, né, gente? O cartão de ponto. Ou o cartão de ponto é manual, você faz por escrito numa folha de ponto, livro de ponto, ou até mesmo o cartão de ponto manual, que você anota à mão o horário de trabalho. Ou o cartão de ponto é mecânico, que é o tradicional cartão de ponto, né? Você bota o cartão de ponto lá na máquina e bate o cartão, toc, toc, com o horário. Mas nos dias de hoje, né, com o avanço da tecnologia, da informática, hoje nós temos o cartão de ponto eletrônico. Regra geral, biométrico, né, com o dedinho, né, com a digital. Algumas empresas você passa o crachá eletrônico. E hoje algumas empresas até através da biometria aqui, pelo olho, né, pela íris do olho, faz a leitura da pessoa no cartão e registra o horário, que é o cartão eletrônico. E a CLT, ela diz isso. Olha só o slide que eu preparei para vocês. O artigo 74. Caput. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados. Mas é agora que você tem que tomar cuidado com a alteração da CLT que eu vou explicar. A CLT sofreu uma alteração com essa leizinha que está no caput aqui, ó. Uma lei de 2019. Lei 13.874 de 2019. E a alteração primordial foi no parágrafo 2º, que eu coloquei no slide aqui para vocês. Olha só o que diz hoje o parágrafo 2º. Para os estabelecimentos com mais de 20 empregados, 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação do horário de entrada e saída. Então, presta atenção aqui. Antes dessa lei, antes da lei 13.874 de 2019, seria obrigatória a anotação no cartão de ponto com a empresa que tivesse mais que 10 funcionários. Então, antes de 2009, empresas com mais de 10 empregados, já era obrigatória a anotação do horário de trabalho. Cartão de ponto. E aí, a partir dessa lei, agora não são mais 10 empregados, agora é mais que 20. Empresa com mais de 20 empregados tem que ter o controle da jornada. Ela tem que ter o cartão de ponto. Ou de forma manual, mecânica ou eletrônica. Então é aí a dica que eu tenho que te dar agora. Eu tenho que te passar essa dica. Cuidado com o processo do seu cliente. Porque se o seu cliente, tá, foi trabalhar na empresa antes dessa lei, tem que ter o cartão de ponto se a empresa tem mais que 10 empregados. Porque o contrato de trabalho do seu cliente é antes da lei. É antes da lei de 2019. Naquela época eram 10 empregados. Mais que 10 empregados. A obrigatoriedade do cartão.
Agora, se o seu cliente foi contratado pela empresa após essa lei, após 2019, aí a obrigatoriedade do cartão é só se aquela empresa possuir mais que 20 empregados. Então, na entrevista com o reclamante, você já tem que saber isso, hein? Você já vê com o seu cliente a data de admissão dele, quando ele entrou na empresa. Se foi antes dessa lei ou na vigência dessa lei. E aí você vai perguntar para o seu cliente lá, quantos empregados tinham na empresa? Quantos empregados a empresa tinha? Se ele foi contratado antes dessa lei, mais que 10 empregados, tem que ter o cartão de ponto. A empresa tem que ter o cartão. Se ele foi contratado na vigência dessa lei, se ele responder para você, 25 empregados, está dentro da regra, mais que 20. Agora, menos que 20, aí até 20, né, a empresa não precisaria ter o cartão de ponto. Beleza? Beleza. Então, só cuidado com essa alteração do parágrafo 2º. Antes da lei de 2019, toda empresa era obrigada a ter cartão de ponto com mais de 10 empregados. A partir da lei nova, mais que 20 empregados. E aí, qual que é a consequência disso no processo? Que agora é o segundo tópico da nossa aula, horas extras. Se o reclamante, que é o nosso cliente, hoje nós somos advogados do reclamante na nossa aula de hoje, estamos pedindo as horas extras no processo. Se a empresa tem mais que 10 empregados, na regra antiga, mais que 20 empregados na regra nova, a empresa é obrigada a ter o cartão de ponto. É obrigação. E aí, na contestação, ela tem que juntar os controles. Ela vai ter que apresentar os controles na contestação. Porque se ela negar as horas extras na contestação, senhor, isso, o reclamante não fazia hora extra, não. Ele não tem direito. Ela vai ter que juntar os cartões de ponto. Para comprovar na defesa dela com a prova documental a jornada de trabalho do reclamante. Aliás, tem súmula do TST dizendo isso. Já está pacificado na jurisprudência. Preparei o slide para vocês aqui. Vamos no slide, aqui. Súmula 338. O item 1 da súmula. É ônus do empregador, que conta com mais de 10 empregados, o registro da jornada de trabalho, nos termos do artigo 74, parágrafo 2º da CLT. A não apresentação injustificada dos controles de ponto gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho. Então, olha só, o TST na súmula 338, item 1, e a súmula foi criada na época da CLT antiga, tá? Antes de 2019. Quando a obrigatoriedade do cartão era com mais de 10 empregados. Se atualiza, pode atualizar para hoje, tá? Depois de 2019, são mais que 20 empregados. Perfeito? Então, a empresa é obrigada a ter o cartão de ponto, é ônus dela. Se ela possui mais que 10 empregados, ou hoje mais que 20... tem que ter o cartão de ponto, amigão. E ela vai ter que juntar esses controles na contestação, na defesa. Porque olha o que diz a súmula. Se a reclamada não juntar os controles e não justificar a não juntada, o juiz vai presumir verdadeiro horário da petição inicial. Presunção relativa lá, de que o horário da petição inicial é verdadeiro, se a reclamada não tiver outros meios de prova. Porque ela tem que juntar os cartões. É obrigatório o cartão. Se a empresa tem mais que 10 empregados antes de 2019, mais que 20 a partir de 2019. E aí ela não junta os cartões? Então já gera a presunção de que o horário da petição inicial é verdadeiro. E tem reclamada que junta os cartões britânicos. Aquele cartão britânico. Invariável os horários. Tudo redondinho, né? Entrada 800, 800, 800, 0000. Saída 1700, 1700, 1700, 1700, 1700, que é o chamado cartão britânico. Então tem empresa que não junta os cartões e tem empresa que junta, só que junta o cartão britânico.
que o TST também já se manifestou sobre o cartão britânico, na mesma súmula 338. Coloquei no slide para vocês aqui. Ó. Olha aqui agora o item 3 da súmula. Leiam comigo. Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes, ou seja, britânicos, né, são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da petição inicial, se dele não se desincumbir. Então vem comigo aqui. Se a empresa juntou os controles de ponto, só que britânicos, horários invariáveis, tudo igual, tudo igualzinho, a entrada e a saída. Então o reclamante não tem que provar a hora extra. Não é o reclamante que vai ter que provar a hora extra. É a reclamada que vai ter que provar que ele não fez hora extra. Porque esses cartões de ponto são nulos. Joga no lixo, amigão. Todos esses cartões joga no lixo. E aí não é o reclamante que vai ter que provar que fazia hora extra. A reclamada que vai ter o ônus da prova. Porque o juiz vai presumir que o horário da petição inicial é verdadeiro. Aqueles cartões juntados não terão validade nenhuma, porque são britânicos. Estão entendendo o raciocínio? E aí, sobre as horas extras, na hora da audiência, você já sabendo, né, que tem que ter o controle, se a empresa tem mais que 10 empregados antes de 2019, mais que 20 a partir de 2019, você já tem que ir para a audiência com as perguntinhas prontas já, para a reclamada. Para o preposto responder, para o sócio da empresa responder e para as testemunhas também responderem. Preparei as perguntas, vamos aqui, vou preparar aqui, ó, vou para o slide já com vocês aqui em horas extras. Olha lá, ó, horas extras, vem comigo no slide. Primeira pergunta, qual a jornada de trabalho do reclamante? Então, na audiência, você vai falar, excelência, pela ordem, eu quero saber do preposto, do sócio, qual que era o horário de trabalho do reclamante? Que, às vezes, no depoimento, o sócio já fala besteira, o preposto já fala besteira, já confessa as horas extras, se ele não está preparado para a audiência. Ou tem preposto que responde assim, não sei, excelência, eu não sei o horário, porque eu não trabalhava lá na época. Confissão. A reclamada está condenada, porque o preposto tem que saber dos fatos. O preposto tem que saber dos fatos. Vamos para a segunda pergunta? Excelência, eu quero saber se o reclamante laborava aos sábados e domingos. Por que essa pergunta é importante? Porque nós temos empresas que só deixam bater o cartão de ponto de segunda a sexta. E aí, se o empregado vai fazer hora extra no sábado, no domingo, a empresa não deixa bater o cartão. Ela junta, às vezes, os cartões, né? Não são britânicos, só que não aparece o trabalho no sábado e no domingo. Porque ela não deixava bater o cartão, né, na hora extra do sábado e domingo. Então você faz essa pergunta para o preposto, para o sócio. Excelência, eu quero saber se o reclamante trabalhava também aos sábados e domingos. Porque às vezes o preposto no depoimento entrega o ouro. E se o preposto não entregar o ouro, nem o sócio, as nossas testemunhas vão provar para o juiz com essa pergunta. Trabalhávamos sim, excelência, de sábado, de domingo, e a empresa não deixava bater o cartão de ponto nesses dias. Estão entendendo o raciocínio? Próxima pergunta. Quanto tempo o reclamante desfrutava de intervalo para a refeição? Porque às vezes a hora extra que você está postulando na petição inicial é a hora extra do intervalo para a refeição. Que a reclamada não concedia corretamente o intervalo para a refeição. Então você vai fazer essa pergunta também para o preposto, para o sócio. Quanto tempo o reclamante fazia de refeição? E aí as testemunhas também comprovam depois, se o preposto não confessar, se o sócio não confessar. As testemunhas provam para o juiz que o reclamante não desfrutava corretamente do intervalo para a refeição. Próxima pergunta, excelência. Quantos empregados possui a reclamada? Essa pergunta também é essencial, por causa daquela regrinha que nós vimos. Mais que 10, mais que 20. Porque se na contestação a reclamada não juntou os controles, essa pergunta agora que mata a reclamada na audiência. Essa nossa pergunta que vai condenar a empresa.
Porque se o preposto responder, tenho 15 empregados, por que não juntou os cartões então? Cadê os cartões, amigão? Porque o reclamante foi contratado antes de 2019. Mas que 10 tem que ter os controles. Cadê os controles? Ou atualmente, o preposto responde, nós temos 30 empregados. Então cadê os controles de ponto do reclamante? Que você não juntou na contestação? Era obrigatória a juntada dos controles. Então essa pergunta é essencial. Próxima pergunta. Excelência, a jornada de trabalho era controlada de que forma? Então você vai perguntar, quero saber como é que a reclamada controlava. Para sabermos, o que eu expliquei para vocês. Era manual? Era eletrônica? Era mecânica? Vamos explicar como é que era o controle. Tá? Porque hoje nós temos empresas manipulando controles, viu? Às vezes o cartão é manual, e aí a empresa depois no final do mês joga tudo no computador, faz uma impressão de uma folha de ponto, de um espelho, e manda o reclamante assinar o espelho que não corresponde com o horário que era anotado manualmente. Então essa pergunta também é essencial. E a próxima pergunta, quem efetuava? Quem efetuava as anotações nos controles? Por que essa pergunta também é importante? Porque nós temos empresas que não é o empregado que faz a anotação do horário, é o gerente, é o encarregado. E aí nós conseguiríamos, com uma resposta favorável ao reclamante aqui, anular os cartões que foram juntados. Já pensou se o preposto responde, ou a nossa testemunha vai confirmar para o juiz, que quem fazia a anotação no cartão não era o empregado, era o gerente, era o encarregado? Então é lógico, o gerente vai colocar o horário que a empresa quer lá, não vai botar as horas extras. Era o gerente que fazia a anotação, não era o próprio empregado. Estão entendendo a produção da prova na audiência? Estamos provando que aquele cartão de ponto é mentiroso. Porque não era o próprio empregado que fazia as anotações, era o encarregado, era o gerente. Isso acontece muito na construção civil, viu? Na construção civil, normalmente, não é o pedreiro, não é o mestre de obras, não é o servente que bate o ponto, anota o ponto. É o encarregado, é o apontador. Que se chama, na construção civil, tem um apontador na obra. E aí nós vamos provar que esses cartões não têm validade. Que não era o reclamante que fazia a anotação. Beleza, turminha? Então, já falamos sobre vínculo empregatício, já falamos sobre horas extras. Agora o terceiro ponto da nossa aula, terceiro e último ponto. Equiparação salarial. Nós temos muitas ações na justiça de equiparação salarial. 2 empregados trabalhando lado a lado, exercendo as mesmas tarefas, as mesmas funções. Só que um ganha mais que o outro. Não recebem o salário igual. E aí aquele empregado que recebe o salário a menor, quando ele é dispensado, ele procura o seu escritório de advocacia. Doutor, doutora, eu quero receber o mesmo salário que o meu colega recebia. Por que eu recebia menos que ele? E aí você, na entrevista, faz as perguntas para o reclamante, na entrevista, e aí você vai descobrir que ele tem direito à mesma equiparação salarial. Que foram cumpridos os requisitos da CLT. Para que ele receba o mesmo salário que o paradigma, o colega dele. Estão lembrados quais são os requisitos da equiparação salarial? Preparei o slide aqui. Venham comigo no slide aqui. Artigo 461 da CLT, caput. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. E já vamos no parágrafo 1º. Trabalho de igual valor, para os fins desse capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos. E a diferença no tempo na função não seja superior a 2 anos. Então vem comigo.
Nós vimos que o nosso cliente cumpre todos os requisitos da CLT. Ele e o Paradigma trabalhavam para o mesmo patrão, para o mesmo empregador. Realizando as mesmas tarefas, a mesma função. Não existe uma diferença maior de 4 anos no emprego entre os dois. E não existe uma diferença maior que 2 anos nessa mesma função que eles exercem, nas mesmas tarefas. E a produtividade é a mesma dos dois, faziam os mesmos serviços, com a mesma produtividade, mesma jornada de trabalho. Então por que o Paradigma ganha mais que o nosso cliente, que o reclamante? Então vamos processar a empresa, pedindo a equiparação salarial. E aí mesma função, né, você tem que ter o conhecimento. Temos uma súmula do TST. Mesma função, não é a mesma nomenclatura na carteira de trabalho. Operador e operador. Não. Mesma função são as mesmas tarefas. Então tem que ser operador de máquinas e operador de máquinas. Operador de empilhadeiras e operador de empilhadeiras. Porque se o seu cliente é operador de empilhadeiras e o Paradigma é operador de máquinas, então não é a mesma função. Seu cliente não ganha o processo. Porque mesma função tem que ser as mesmas tarefas. Beleza? Tem a súmula aqui, ó. Vamos na súmula. Aqui, ó, súmula 6, o item 3 da súmula. A equiparação salarial só é possível se o empregado e o Paradigma exercerem a mesma função, ou seja, desempenhando as mesmas tarefas, não importando se os cargos têm ou não a mesma denominação. Então, cuidado com isso, tá? Na entrevista que você faz com o seu cliente, com o reclamante, você tem que perguntar para ele, ó, na sua carteira está operador. Você era operador do quê? Ah, eu sou operador de máquinas. E o Paradigma também era operador de máquinas? Porque tem que ter as mesmas tarefas, tá? Só bota essa observação para você não ser induzido ao erro. Perfeito? Então, se nós temos todos os requisitos para a equiparação, pedimos isso na petição inicial, na audiência, nós temos que preparar as perguntas para o preposto responder, para o sócio responder e para as testemunhas responderem, para que a reclamação seja procedente para o nosso cliente, para ganharmos o processo. Então, quais são as perguntas essenciais na equiparação salarial? Olha o slide aqui, ó. Essas aqui são as essenciais. Excelência, eu queria saber quais eram as tarefas do senhor Paradigma. O senhor tal, né? Você vai ter que dar o nome do Paradigma na petição. Excelência, quais eram as tarefas do Paradigma, o senhor fulano de tal? Para o preposto responder, para o sócio responder. E aí eu aconselho você já numerar as tarefas, como eu coloquei no slide aqui, ó. Então, excelência, eu queria saber se o Paradigma fazia implantação, alteração e planejamento de rotinas. Excelência, eu gostaria de saber se o Paradigma fazia o acompanhamento e melhorias de processamento. Criei esses exemplos aqui no slide para você. Aí o preposto vai responder, né? O sócio vai responder, a testemunha depois também responde. E aí a próxima pergunta, para você já mostrar que as tarefas não eram as mesmas, ó. Você já vai fazer a prova para o juiz de que as tarefas eram as mesmas, do reclamante e do Paradigma. Com essa próxima pergunta agora. Excelência, e as tarefas do reclamante? Queria saber do preposto, do sócio, se o reclamante também fazia implantação, alteração e planejamento de rotinas. Excelência, eu queria saber do preposto, do sócio, se o reclamante fazia o acompanhamento e melhorias de processamento. E depois as testemunhas também comprovam que os dois faziam as mesmas tarefas aí, ó. O reclamante e o Paradigma. E aí depois a pergunta fatal, né, para enfiar a faquinha no pescoço da reclamada. Então, excelência, gostaria de saber do preposto, do sócio. Então o reclamante fazia os mesmos serviços que o Paradigma? Não existia nenhuma diferença, excelência? As tarefas eram as mesmas? Essa é a pergunta fatal. Que se o preposto não está preparado, se o sócio não está preparado para a audiência, ele entrega o ouro. Agora, se ele não entregou o ouro,
Aí as testemunhas respondem para o juiz que as tarefas eram as mesmas. Não existia diferença nenhuma. Beleza, turminha? E para terminarmos a aula de hoje, o que é importantíssimo ainda de perguntas? A tal da contradita. Isso é importantíssimo numa audiência. Se eu sou advogado do reclamante, a reclamada vai querer ouvir as testemunhas dela. Porque nós temos as nossas testemunhas do reclamante, mas a reclamada também tem as testemunhas dela. E aí nós temos que o quê na audiência? Qual é o objetivo, se for ouvir as testemunhas? Nós temos que tentar derrubar as testemunhas da reclamada, com a tal da contradita. Na hora que a testemunha senta na cadeirinha, começa a dar a qualificação dela, né, o RG, excelência, pela ordem, eu quero contraditar a testemunha da reclamada. Aí o juiz vai falar assim, qual que é o motivo, doutor, da contradita? Qual o motivo, doutora? As perguntinhas que eu preparei para vocês aqui, ó. Façam essas perguntinhas que às vezes você derruba, viu? A testemunha da reclamada, ela não será ouvida, que o juiz vai acolher a contradita. Porque olha aqui, ó. Primeira coisa, eu preparei um slide sobre testemunha. O reclamante vai ter as testemunhas dele. O reclamante é o nosso cliente. Então nós vamos colocar nossa testemunha na cadeirinha também. E atenção, atenção, amiguinhos. Se é uma empresa que não paga corretamente os direitos trabalhistas, cada empregado que é demitido entra com a sua ação contra a empresa. Né? Nós temos empresas que têm várias reclamações trabalhistas contra ela. Então, provavelmente, a testemunha do nosso cliente também tem processo contra a empresa. Que a empresa não pagava os direitos trabalhistas. Então, cada empregado que é demitido entra com a sua ação. Então, provavelmente, a testemunha do nosso cliente, ela também tem um processo contra a empresa. E aí o advogado da reclamada, o advogado da empresa, vai querer contraditar a nossa testemunha na audiência. Isso acontece muito, viu? Nas minhas audiências, isso acontece com frequência. O advogado da reclamada, excelência, pela ordem, a testemunha do reclamante não pode ser ouvida. Estou contraditando. Aí o juiz pergunta, qual que é o motivo, doutor? Aí o advogado da empresa, ele tem interesse na causa, excelência, porque ele também tem processo contra a empresa. A testemunha também processou a empresa, excelência, com os mesmos pedidos. Então você tem que conhecer essa súmula que está no slide aqui, ó. Você que advoga para reclamante. Súmula 357, vem comigo no slide aqui, ó. Testemunha, ação contra a mesma reclamada, suspeição. Esse é o título da súmula. Olha o conteúdo. Não torna suspeita a testemunha o simples fato dela também ter processo contra a mesma empresa do reclamante. A testemunha não é suspeita, não. Ela tem que ser ouvida. Não é porque ela tem processo contra a empresa que ela é suspeita, tem interesse na causa. Não. Que a testemunha tem o dever de dizer a verdade. A testemunha presta o juramento com o juiz, presta o compromisso de dizer a verdade. Senão ela é processada, presa, paga a multa por litigância de má-fé, porque mentiu em juízo. Mas eu faço uma observação aqui, ó, observação. Sempre avise o seu cliente que o melhor é que essa testemunha que também tenha processo, o reclamante, o seu cliente, não pode ter sido testemunha dela, hein? Sempre cuidado com a tal da troca de favor. Que a jurisprudência ainda é dividida aqui. Tem jurisprudência que fala que não pode trocar favor, que aí vai dar contradita. Exemplo. Eu trouxe a testemunha para o meu processo. Só que eu fui testemunha no processo dela também. Na audiência dela, eu fui de testemunha dela. E agora, na minha audiência, ela vem como minha testemunha. Isso é troca de favor. Aí tem julgados dizendo que a troca de favor acarreta a contradita, viu? A testemunha é suspeita. Então, sempre converse com o seu cliente, tá? O ideal é que ela seja sua testemunha e você não foi testemunha no processo dela. Beleza? Então, quais são as perguntas? Para terminarmos nossa aula.
Quais as perguntas sobre contradita na audiência? Então você é o advogado do reclamante, a testemunha da reclamada sentou na cadeirinha. Vamos levantar a mão, excelência, pela ordem. Quero contraditar a testemunha da reclamada. Ela não pode ser ouvida. Doutor, doutora, qual que é o motivo da contradita? Aí, ó, vários motivos você tem aí, ó. Pode fazer todas essas perguntas aí. Excelência, pela ordem. Amizade. Quero saber se a testemunha tem amizade com o dono da empresa. Testemunha possui amizade com o sócio da empresa, excelência? Já frequentou a casa dele? Já foi em alguma festa? Em algum churrasco? Com o sócio da empresa? Que às vezes a testemunha confessa, viu, amigão? E às vezes você tem fotografia, viu? Seu cliente arruma alguma fotografia no Instagram da testemunha, lá no Facebook. Ele lá no churrascão com o dono da empresa, viajaram juntos, uma viagem. Que hoje todo mundo quer postar no Instagram, né? No Facebook, as fotinhos. Outra pergunta, excelência. Queria saber se a testemunha já pegou o dinheiro emprestado com o dono da empresa. Olha que interessante essa pergunta, dinheiro emprestado, hein? Porque se o dono emprestou o dinheiro, quem empresta dinheiro é amigo, né, amigão? Que o patrão não empresta dinheiro. O patrão ele faz um adiantamento, você assina um recibo, um vale, e depois desconta no seu salário. Agora, empréstimo, emprestou dinheiro para mim, para pagar depois quando eu quisesse, aí já é amigo. Amigo íntimo. Testemunha tem amizade íntima com o sócio da empresa. Outra perguntinha, excelência. A testemunha possui algum interesse no resultado do processo? Quem que a testemunha quer que ganhe o processo, excelência? Então você está contraditando por interesse. Excelência, a testemunha tem interesse na causa, eu quero saber. Quero saber se ela, quem quer que ganhe o processo. Porque tem testemunha que fala besteira, viu? Fala, não, eu quero que a empresa ganhe o processo. Eu estou aqui para ajudar a empresa. Contradita a acolhida, amigão. Porque a testemunha, ela tem que falar assim para o juiz, para mim tanto faz, excelência, quem vai ganhar e quem vai perder. Eu estou aqui para falar a verdade. Não tenho interesse nenhum no processo. Próxima pergunta. Excelência, quero saber se a testemunha compareceu aqui de forma espontânea ou a empresa obrigou a testemunha a comparecer? Ou ela foi forçada a comparecer aqui? Foi ameaçada de perder o emprego? Que às vezes a testemunha confessa, excelência, eu não queria vir não, mas a empresa falou que se eu não viesse, ela ia me mandar embora, vai me mandar embora, vai me demitir. Próxima pergunta, essa também é a chave, hein? Excelência, eu queria saber da testemunha da reclamada, se fosse o reclamante que convidasse ela para ser testemunha do reclamante, ela viria? Olha que pergunta legal. Que já pensou se a testemunha responder, não, para o reclamante eu não viria, não. Só vim como testemunha da empresa para ajudar a empresa. Pelo reclamante eu não viria como testemunha dele, não. Contradita a acolhida, amigão. Essa testemunha tem interesse na causa. O que ela deveria ter respondido para o juiz? Não, eu viria normalmente, excelência. Para mim, tanto faz ser testemunha da empresa, ser testemunha do empregado. Estou aqui para falar a verdade. Estão entendendo o raciocínio? E a última pergunta. Excelência, a testemunha tem poderes para punir, contratar, demitir e aplicar punições nos empregados? Porque às vezes a testemunha que está lá pela empresa é o gerente, é um supervisor. Então você vai questionar que a testemunha tem interesse na causa. Excelência, a testemunha tem interesse na causa. Porque ela é cargo de confiança lá na empresa, ela está representando o patrão aqui. Ela quer ajudar o patrão dela. Tanto que ela tem, quero saber se a testemunha tem poderes para contratar empregados, demitir empregados, aplicar punições, advertência, justa causa. Porque se a testemunha falar que tem esses poderes, que tem todas essas... Então é uma pessoa que está atuando em nome do empregador. Tem interesse na causa. Beleza, amiguinhos. Então a aula de hoje... finalizando o nosso último slide aqui, muito obrigado, amiguinhos. Hoje eu fiz um resuminho para vocês, na audiência trabalhista, você atuando como advogado do reclamante, quais as perguntas que teremos que preparar para a reclamada responder.
na audiência. E as testemunhas. Na aula de amanhã, é o inverso. Na aula de amanhã, você é o advogado da empresa na audiência. Quais as perguntas que nós temos que fazer para o reclamante responder? E as testemunhas. Beleza? Então você que chegou aqui acompanhando nossas aulas, está assistindo agora o curso, não se esqueça, aqui no descritivo aqui do vídeo, tá? Faça o seu cadastro para receber os materiais de apoio. Coloquei materiais gratuitos aí para vocês, atas de audiência e as sentenças sobre esses assuntos da aula de hoje. E amanhã também teremos outros materiais. Perfeito? Um grande abraço do professor Marco e até o nosso próximo encontro, amiguinhos.